a Universidade do Espírito Santo. O quê? A Universidade do Espírito Santo. Eu quero dizer que o seu quarto de oração pode tornar-se na Universidade do Espírito Santo. Jesus disse, quando você for orar, você entra no teu quarto e fecha. E ali você, em oculto, o Deus que está em oculto, ele vai olhar para você. É ali que é a Universidade do Espírito Santo. Para o cristão, você tem o Espírito Santo. E Deus de Jesus que vai falar com você. O Deus que está em oculto vai falar com você quando você entrar no seu quarto para fazer sua oração com Ele. Comunhão com Deus. Esse foi o desejo de Deus, ter comunhão com o homem. No Éden, Deus encontrava-se com Adão. Diz as Escrituras. Era momento de comunhão entre Deus e o homem no Éden. Mas depois que o homem perdeu essa comunhão com Deus, ele prometeu que essa comunhão não cessaria. A mulher pisaria, o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esta é uma promessa de restabelecimento da comunhão com Deus. E comunhão com Deus é meditação. Quando você entrar no seu quarto, o que é que vai acontecer? Você vai pensar em Deus. Como? Pensando nas passagens da sua palavra. Trazendo uma passagem aqui, outra ali, e vai meditando nessas passagens. Aí está um diálogo em oculto entre você e Deus. Por quê? Pois Deus está na sua palavra. A palavra traz a presença de Deus aos lugares onde estamos. Deus e sua palavra são um. E nessa meditação, nós entramos em contato com Deus. E o Deus que está em oculto estará ali conosco. É a promessa daquele que conhece o mundo espiritual. Aí está a nossa casa virando a nossa escola, lugar de aprendizado com Deus, ponto de contato com Deus. Você e o seu quarto. Isso é comunhão com Deus. É uma comunhão pessoal. Você vai crescer no nível pessoal quando você começar a apresentar a Deus as passagens e a conversar com Ele apresentando as passagens. O Espírito Santo vai iluminando outras passagens. E isso vai trazer um crescimento espiritual para a pessoa, para o indivíduo que entra no quarto oculto e se fecha lá e passa horas com Deus. Teve homens que fizeram essa experiência. Uns estão vivos, outros já se foram, que deixaram registrado na história como eles cresceram espiritualmente, passando tempo com Deus, meditando, expondo a palavra de Deus e meditando essa palavra. E aí foram crescendo espiritualmente. Então a gente pode ver, esse é um tipo de comunhão com Deus, é uma escola, é a universidade de Deus.
uma universidade no seu quarto. E podemos ver também que lá antes do dilúvio, um homem tinha uma comunhão tão grande com Deus que diz as Escrituras que ele não morreu. Ele foi tomado, Deus o tomou. Tamanho foi o nível de comunhão que esse homem tinha com Deus. Deus o tomou. Era Enoque. Enoque não morreu. Enoque foi tomado por Deus, porque ele aprendeu a como andar com Deus aqui na terra, devido a seu nível de comunhão com Deus. Mas aí vem Jesus Cristo e faz o quê? Nos promete com a continuidade da comunhão, apresentando que ele enviaria e rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo. E assim entraríamos em comunhão com Deus. Pois o Espírito Santo é aquele que nos irá levar a toda a verdade. A toda a verdade. Ele é chamado também de o Espírito da Verdade. E a comunhão com o Espírito Santo vai trazer todas essas luzes celestes para dentro de nós. Jesus fala, eu vou pagar o preço e vocês vão ter essa comunhão. Vocês vão ter um protagonista, um professor. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Vai convencer vocês da justiça, do juízo e do pecado. Ele é quem vai nos convencer. Ele vai abrir essa porta, vai abrir nosso coração para Deus. Comunhão com Deus. E assim nos tornaremos em novas criaturas. Aqueles que têm um coração aberto para Deus, que medita na sua palavra e ouve a voz do Espírito Santo. Esse é o segredo do homem espiritual. Meditação nas Escrituras Sagradas, passar tempo com a palavra e ficar ouvindo a voz do Espírito Santo. O que quiser, a direção do Espírito Santo. Ele vai dar palpites para você e vai guiar você aqui na terra, em toda a verdade e pelos caminhos que Deus quer te colocar. Deus vai iluminar através de algo que se você tem em você, o seu espírito. Diz que seu espírito é a lâmpada do Senhor. Você já pensou? Nós temos a lâmpada do Senhor dentro de nós. E é o Espírito Santo quem vai iluminar, acender esta lâmpada que está dentro de nós. Somos espirituais. É isso que o mundo materialista dos nossos dias querem negar, querem apagar dos nossos olhos, que somos espirituais. Temos mente, temos corpo, mas temos espírito. É aí o ponto de contato com Deus. É através do Espírito que Deus vai nos dar os palpites para vencermos na vida e termos sucesso. Paulo diz, como para que vá bem a sua vida e o seu espírito. Assim, a gente tem para isso estar ligado em comunhão com Deus. Comunhão com Deus é estar ligado com a sua palavra e ficar atento para ouvir a revelação que vem da palavra. A palavra fala, ela tem uma voz, e essa voz é a voz do Espírito Santo, e essa voz fala no nosso espírito, a lâmpada do Senhor. É assim que vive a nova criatura, com as sugestões do Espírito Santo nesse mundo. E assim vamos fazer a vontade de Deus para nós, para os nossos casos, e vamos andar no caminho do Senhor aqui na terra. É a comunhão com Deus que vai propiciar isso. E a comunhão com Deus é a comunhão com o quê? Com a sua palavra. E fica atenção que a palavra de Deus fala.
Essa fala é a voz do Espírito Santo. Ele vai dar palpites, sugestões. E a gente deve seguir essas sugestões. Essas sugestões serão os caminhos, as portas que Deus vai nos abrir para sermos mais do que vencedores. Pois Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o abridor de caminhos. Valeu? Valeu. Senhor, obrigado por apresentar a nós a escola do Espírito Santo. O nosso lar, o nosso quarto, onde ali em oculto, o Deus em oculto vai nos ver e atender os nossos pedidos e vai nos dar orientação. Aí está a escola do Espírito Santo, a Universidade do Espírito Santo, em nosso lar.